19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Ladrões em busca de canetas emagrecedoras deixam um rastro de violência em São Paulo. Nas últimas 24 horas, 4 farmácias foram assaltadas e 2 pessoas ficaram baleadas, entre elas um tenente do Exército. Uma cena que virou rotina nas noites de São Paulo. Farmácias vazias, funcionários com medo e bandidos que sabem exatamente o que procuram. Não é dinheiro, é um novo tesouro do crime, as canetas emagrecedoras. Na noite desta terça-feira, essa onda de assaltos teve um desfecho trágico. Um tenente do Exército reagiu a um roubo em uma farmácia na zona sul da capital paulista e foi baleado. O ladrão, um menor de 17 anos, foi socorrido. O militar passou por cirurgia e está estável. Testemunhas contaram que 4 homens chegaram em 2 motos. Enquanto 2 tentavam roubar uma drogaria, os outros invadiram o estabelecimento ao lado. O alvo era claro, as canetas usadas para emagrecimento. Ainda durante a madrugada, outras 2 farmácias também foram alvos de bandidos. Pelo menos 6 pessoas foram presas durante as ações. Entre os detidos, estrangeiros e suspeitos com histórico criminal. De acordo com as redes de farmácias, as ações criminosas se repetem praticamente todas as semanas aqui em São Paulo. Só nesse mês de outubro, a Polícia Civil investiga ao menos 10 tentativas de assalto a drogarias com a mesma estratégia. Em algumas regiões, funcionários dizem que as lojas são alvos dos bandidos até 3 vezes por semana. São produtos que não podem ficar ali à mostra, no balcão, eles têm um armário próprio, com chave, até pelo valor que eles custam e por agora serem controlados só a venda com receita. Então, essa guarda, ela fica com o farmacêutico, a guarda da chave. Então, isso nos preocupa muito, porque os bandidos, eles sabem exatamente onde está o medicamento, a hora que vai abordar, Geralmente, isso acontece à noite para a madrugada. A representante do sindicato diz que as ocorrências cresceram junto com a popularização dos medicamentos. Porque a venda está existindo, esse comércio paralelo, ele está existindo com muita força. Então, enquanto isso não parar, esses roubos não vão parar. Segundo o sindicato, o aumento nos roubos começou no ano passado, quando o Ozempic chegou ao mercado. Com a chegada do Mondiaro em 2025, a situação piorou. Em meio à rotina de medo e violência, funcionários voltam ao trabalho sem garantias de segurança. Gelei na hora, Então eu fiquei quietinho na minha e deixei, infelizmente, eles fazerem o que quisessem, Que a gente se sente mal, com isso, Não pode fazer nada. E quem compra normalmente por preços mais baratos fora das drogarias, das farmácias, acaba correndo 2 riscos. Primeiro, comprar um produto falsificado que não faz o menor efeito. E segundo, estar comprando um produto que foi roubado. Ou seja, sendo interceptador de mercadoria roubada das farmácias. Nós procuramos a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo sobre os assaltos em série, mas, adivinhe, não tivemos resposta. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Polícia prende suspeito de coordenar parte da operação que executou o ex-delegado de São Paulo. Mulher se equilibra no ar-condicionado para resgatar a mãe e a filha de um incêndio no Paraná. Após 15 anos preso, homem inocentado deixa o presídio em Brasília e agradece o apoio da família. O dia mais feliz da minha vida que está sendo hoje. Muita gratidão a todas as pessoas que não desistiram de mim. Presidente Lula confirma para amanhã reunião entre representantes do governo brasileiro e americano para tratar do tarifaço. Donald Trump confirma que autorizou a operação da agência de inteligência na Venezuela. Em meio ao cessar-fogo em Gaza, Hamas passa a perseguir e matar quem colaborou com Israel.
Ministério Público denuncia ex-presidente do Corinthians por uso indevido do cartão corporativo. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o homem apontado como um dos maiores assaltantes de ônibus no estado. O bandido ainda gostava de exibir nas redes sociais os objetos roubados das vítimas. Acompanhe. Carlos Alberto Santos da Costa Filho foi preso em flagrante em casa. Com ele foram apreendidos um relógio roubado do filho de um policial civil e aparelhos celulares de outras vítimas. Segundo a investigação, o bandido agia da mesma forma em todos os assaltos. Ele sempre está com uma arma de fogo encostado na sua barriga, ele mostra a arma de fogo para a vítima e nesse momento ele pede todas as senhas, o celular e também relógios e outros objetos que a vítima tem. Foi o que aconteceu neste roubo. O criminoso está sentado ao lado de um jovem e segundos depois desce com o celular do rapaz na mão. Em seguida, Carlos Alberto foi flagrado em um caixa eletrônico onde fez transferências e saques com o cartão da vítima. Nas redes sociais, o bandido gostava de ostentar dinheiro, relógios e outros objetos roubados. Ele tem 12 passagens pela polícia e chegou a ficar 4 anos preso. Foi solto há um ano e voltou a praticar os mesmos crimes. De janeiro a agosto deste ano, já foram registrados mais de 8.300 roubos e furtos em ônibus em todo o estado, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Isso quer dizer que, em média, todos os dias acontecem 34 assaltos dentro de coletivos no Rio de Janeiro. Está mexendo no telefone, bem próximo à janela também, né? Porque a janela está aberta, eles puxam. Da hora que eu saio do trabalho é com ele ou na mochila aqui ou nas calças. É uma rotina de insegurança para os passageiros e também para quem trabalha no transporte público, ressalta o sindicato que representa as empresas do setor na capital fluminense. Impacta diretamente no medo do usuário de utilizar o transporte público e também na questão dos rodoviários, porque nenhum motorista gosta de trabalhar em linhas que ele sabe que podem ser assaltados. Este especialista em segurança pública destaca que o número de assaltos em ônibus é bem maior no Rio de Janeiro, porque traficantes de drogas diversificaram as atividades criminosas, passando a investir também nesse tipo de delito. Mas ele aponta ainda uma deficiência do Estado para enfrentar o problema. Se nós tivermos um planejamento específico para que a gente possa analisar a mancha de criminalidade, que vai nos dizer as regiões e os horários onde esses crimes mais acontecem, juntamente com as demais informações de inteligência e investigação, a gente consegue traçar um planejamento de segurança pública que visa diminuir a ocorrência desse tipo de crime. Agora, como é que uma pessoa que tem 12 passagens pela polícia, cumpriu 4 anos de prisão, está em liberdade praticando os mesmos crimes? A Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que intensificou o combate a roubos dentro de ônibus com policiamento específico, o que inclui o batalhão tático de motociclistas e rondas em vias expressas. Uma nova decisão da Justiça de São Paulo mudou a situação do policial militar acusado de matar o lutador Leandro Lô há 3 anos. O governo terá que voltar a pagar o salário dele, pelo menos até o fim do processo. O repórter Vinícius Rangel traz todos os detalhes agora para a gente. Ei, Vinícius, boa noite. Conta tudo, por favor. Ei, César, boa noite para você e para quem está com a gente também aqui no SBT Brasil. Olha, essa decisão que foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo muda todo esse cenário. Ela beneficia, então, o policial militar Henrique Veloso, que é acusado de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô. Isso aconteceu dentro de um clube que resultou em uma confusão que terminou em tiros na zona sul daqui de São Paulo. Em 2022, tudo isso aconteceu. O policial tinha sido demitido, então, por um decreto do governo do estado, depois de uma decisão da Justiça Militar. Mas o desembargador Ricardo Dipp, que analisa o caso, entendeu que ele não pode ter o salário suspenso antes do fim do julgamento, já que ainda não há uma decisão definitiva, uma sentença. Na prática, o governo terá que retomar, então, o pagamento dos salários e manter o policial ativo administrativamente, pelo menos até que a Justiça Militar dê uma decisão final.
Essa liminar foi concedida no último dia 10 e, por enquanto, o caso segue em análise no Tribunal de Justiça de São Paulo. A família da vítima disse que vai aguardar, então, o júri popular deste caso, que vai acontecer logo no mês que vem, em novembro, e disse que espera que a justiça seja feita, claro, condenando, então, o policial militar e também afastando ele de suas atividades logo da corporação. César. Obrigado pelas informações. O Vinícius vai continuar acompanhando e atualizando esse caso até o julgamento final. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. E agora, prepare-se, porque nós vamos apresentar aqui um caso muito difícil, mas muito difícil. O corpo de Maria Clara, de 5 anos, desaparecida há cerca de 20 dias, foi sepultado em Itapetininga, no interior de São Paulo. A garota tinha sido enterrada no quintal da casa dela. E, segundo a polícia, a mãe e o padrasto confessaram o assassinato. Policiais encontraram o corpo de Maria Clara Aguirre Lisboa enterrado e concretado no quintal da casa onde ela morava com a mãe e o padrasto. A busca teve início depois que o pai da garota alertou o Conselho Tutelar sobre o desaparecimento. Ele sequer conseguia contato com a ex-mulher, Luísa Aguirre, e muito menos com o atual companheiro dela, Rodrigo Ribeiro Machado. O pai de Maria Clara não quer se identificar. Além de não conseguir ver a filha, ele contou que recebeu ameaças de Rodrigo. Mano, você é surdo também, cara. Me irrite não, parça. Me irrite não, já falei, parça. Não vou mais nem responder você, mano. Eu falei, Sofia tá morta, não existe mais, parça. Não, pode mandar mensagem. No interrogatório, de acordo com o delegado, mãe e padrasto confessaram o assassinato da menina de 5 anos. De acordo com a polícia, Rodrigo Ribeiro Machado, o padrasto, tem uma extensa ficha criminal. Ele deixou a prisão há cerca de 1 mês, onde cumpria a pena por violência doméstica. A vítima da agressão foi justamente Luísa, mãe de Maria Clara. Depois que ele deixou a cadeia, o casal reatou. Em depoimento, mãe e padrasto culparam a menina pelos problemas no relacionamento. Eles disseram que decidiram aplicar um castigo nela, que acabou na morte. O que deu a entender é que a menina já não era bem-vinda para o casal, para o núcleo familiar. Eles negam a intenção de matar, eles dizem terem se excedido nas agressões e a morte foi uma consequência. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que eles, deliberadamente, em conjunto, agrediram a criança, cada um da sua maneira, e a partir do momento que essa criança veio a falecer, eles ocultaram o corpo para se furtar da responsabilidade penal. O sepultamento de Maria Clara ocorreu na tarde desta terça-feira. A despedida foi breve e marcada por emoção. Até quem não é família fica afetado, né, cara? Porque é uma curiosidade dessa menina, 4 anos, mano. Ia fazer 5 agora. E tinha o resto do futuro pra frente, né, mano? Eu tenho certeza absoluta que essa reportagem, esse fato principalmente, comoveu você, assim como a mim também. O que uma criança de 4 para 5 anos pode causar de prejuízo para um relacionamento de alguém? Conta isso para mim. Alguém pode tentar esclarecer? Porque até agora eu não consigo compreender. Eu não consigo digerir tudo isso que nós mostramos na reportagem para você. Porque não era mais fácil essa mãe chegar para o pai e dizer: fique você com a guarda dessa criança? Não seria mais fácil assim? Eu tenho certeza que o pai acolheria essa criança. Agora, eu já disse isso e repito, antes de você se relacionar com alguém, você tem que pedir um histórico criminal dessa pessoa. Porque o que a gente tem de pessoas, de relacionamentos, de agressão para a mulher, e fora que esse cara deve ter ameaçado a própria mãe. Eu não sei, eu estou aqui completamente perplexo com esse caso que nós acabamos de mostrar para você e eu espero que a justiça seja feita. A Polícia Federal prendeu 7 suspeitos de integrar uma quadrilha que fabricava 3.500 fuzis por ano. Nós vamos agora falar com o Léo Santana, direto do Rio de Janeiro, ao vivo, ele está conosco. E eu te pergunto, qual era o destino, qual seria o destino dessas armas? Léo, conta pra gente, uma boa noite para você. Eram favelas dominadas por traficantes como a Rocinha, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Segundo as investigações, esses criminosos importavam peças dos Estados Unidos e da China e utilizavam maquinário industrial de alta precisão para montar as armas no Brasil. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos hoje aqui no Rio e também nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Os agentes apreenderam R$168 mil em espécie no apartamento de luxo de um casal suspeito de chefiar a quadrilha.
No imóvel de frente para a praia da Barra da Tijuca também foram encontradas malas prontas, que comprovam a suspeita da Polícia Federal de que eles deixariam o país rumo ao Paraguai. Em agosto, agentes vasculharam a fábrica clandestina em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. No local, foram apreendidas 31 mil peças usadas na produção das armas. A Justiça Federal determinou ainda a bloqueio de 40 milhões de reais dos investigados. 3 suspeitos continuam foragidos. Um deles está fora do país. César. Obrigado pelas informações. Fiz uma conta rápida aqui, Léo. Isso dá uma média de 1 fuzil por dia, 30 por mês, não é isso? Mais ou menos? 30 vezes 10 dá 300. Não, são 3.500, gente. 3.500, são 300 não. São 3.500, então é muito mais do que isso. Obrigado pelas informações, uma ótima noite para você. Quero pedir desculpas ao telespectador, porque eu ainda estou completamente estarrecido com a reportagem da Maria Clara, da menininha que foi morta e enterrada na casa dela. Olha, eu não consigo, por mais que eu tenha experiência, eu não consigo me acostumar com esse tipo de caso que muitas vezes nós somos obrigados a apresentar para você. O homem inocentado que passou 15 anos na cadeia em Brasília falou hoje pela primeira vez na saída da penitenciária. Francisco Maírlon foi acusado de um triplo homicídio e teve a sentença anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. De madrugada, assim que deixou o presídio, Francisco Maírlon falou pela primeira vez. Ele estava emocionado. Não estou nem acreditando, é o dia mais feliz da minha vida que está sendo hoje. Muita gratidão a todas as pessoas que não desistiram de mim. É um momento de êxtase que ninguém pode imaginar. Fora os obstáculos, as adversidades que eu tive que passar aqui dentro. No caminho de casa, parou em frente a uma igreja e rezou para agradecer. Francisco Maírlon foi preso em 2010, aos 22 anos, acusado de participar do triplo assassinato do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da esposa dele, Maria Vilela, e da empregada do casal, Francisca da Silva. O crime aconteceu em agosto de 2009, dentro do apartamento da família, na quadra 113 da Asa Sul, bairro Nobre de Brasília. O ex-porteiro e o sobrinho dele foram condenados pelos homicídios. No ano passado, um dos condenados pelo crime contou uma nova versão. Diz que Francisco Maírlon não participou dos assassinatos e que ele só foi envolvido por pressão dos investigadores. Com o novo depoimento e o pedido de revisão do caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou novamente as provas e concluiu que a condenação se deu com base nas declarações da fase policial e que Maírlon não teve direito ao contraditório. A decisão de anular todo o processo foi tomada nesta terça-feira pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Os irmãos de Francisco Maírlon acompanharam a audiência. A voz de um inocente foi escutada. Eu acreditava e nunca vou deixar de acreditar na inocência do meu irmão. E eu lutei muito por esse dia acontecer. A decisão dos ministros foi baseada no pedido da organização não governamental Innocence Project, que busca a reparação de erros judiciais. É muito duro imaginar o grau de injustiça representado por quase 15 anos de prisão. Alguém que foi arrancado da sua casa sem saber nem o porquê e acabou condenado única e exclusivamente com base em palavras de Correios extraídas sob pressão, gente. Isso não se faz. Em liberdade, Francisco Maírlon disse que nada pode devolver o tempo que ele perdeu de conviver com a família. Nem dinheiro, tipo assim, por qualquer palavra que a justiça possa falar assim, Francisco, nós peço só perdão por tudo que a gente cometeu, ou seja, isso aí não vai reparar a dor e o sofrimento que eu passei. O Ministério Público do Distrito Federal disse que vai esperar a publicação da decisão que anulou a condenação de Francisco Maírlon e que adotará medidas cabíveis para restabelecer o julgamento do Tribunal do Júri. A instituição esclarece que a confissão extrajudicial do acusado foi registrada em áudio e vídeo e que garantiu a ele o direito de ampla defesa. Um incêndio em um prédio em Cascavel, no interior do Paraná, obrigou moradores a fugirem pela janela e a se pendurarem na lateral do edifício. As 3 pessoas que estavam dentro dos apartamentos estão internadas em estado grave. Quem vai trazer agora todas as informações ao vivo para a gente é o repórter Leandro Zanotto. Leandro, já se sabe o que ocasionou
todo o incêndio e o principal, como está o estado de saúde dessas vítimas. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. O estado de saúde mais grave é da advogada Juliane Suelen Vieira, de apenas 28 anos de idade. Ela está internada e o estado de saúde dela é gravíssimo, segundo os médicos. Ela teve quase todo o corpo atingido pelas chamas. A Juliane estava em um apartamento acompanhada da mãe, Sueli Vieira dos Reis, de 51 anos, que teve 40% do corpo queimado, e de uma criança de apenas 4 anos, que teve 14% do corpo queimado. As duas estão entubadas, também em estado grave. Segundo familiares, o apartamento onde o incêndio aconteceu fica no 13º andar de um edifício residencial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram a se espalhar e as 3 vítimas ficaram presas, sem acesso à porta. No desespero, elas tentaram sair pela janela e se apoiar nos aparelhos de ar-condicionado que ficam no exterior do prédio. Um vizinho teria conseguido ajudar a mãe e a criança a escapar, mas a Juliana acabou ficando presa no apartamento até que os bombeiros chegassem para salvá-la. 3 socorristas também ficaram feridos. A Polícia Civil ainda investiga como teria começado esse incêndio grave. César. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você, a todos de Foz do Iguaçu e do estado do Paraná. Eu aprendi ao longo da carreira, apresentando diversos casos de incêndio, que quando o percentual que atinge o corpo das vítimas é de 70% ou acima disso, fica muito, mas muito difícil que ela consiga se salvar. A gente espera que todas as vítimas possam realmente, apesar do estado grave, nós sabemos que para Deus não existe o impossível e que os milagres ainda acontecem nos dias de hoje. Os casos de feminicídio e de tentativas de feminicídio cresceram e de forma preocupante em São Paulo nos primeiros 8 meses de 2025. Para que você tenha uma ideia, a cada 34 horas, uma mulher foi assassinada por simplesmente ser mulher. A reportagem é de Simone Queiroz. Este homem está preso, mas a ex-namorada ainda se sente em constante ameaça. Ariel de Menezes Bezerra, de 26 anos, confessou que tentou matá-la a facadas na casa dela. Ela conta que chegou e o encontrou bebendo. A moça reclamou-se e recusou a fazer sexo com ele. Sofreu tortura psicológica por horas, até que, exausta, pegou no sono, mas foi acordada assim. Ele foi e com a faca bateu. Acorda. Bateu aonde? Na testa, a primeira facada. Acorda, vagabunda. Ele me deu uma facada aqui na cabeça, atrás. Depois deu aqui na parte de cima, né? E tentou bater aqui na frente. Sangrava muito. Muito, muito. Implorei pela minha vida e falei assim, deixa eu viver pela vida dos meus filhos, né? E aí ele falou assim, sinto muito, eu vou te matar. Ela conseguiu tomar a faca e gritar. Eu comecei a pedir socorro, ele vai me matar, socorro, ele vai me matar. E as vizinhanças saíram, eu continuando gritando. Saí do local com as mãos para cima, no quintal, falando para as vizinhanças que eu tinha atacado ele. Essa tentativa de feminicídio foi em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, que é composta por 39 cidades. Nessa área do estado, só nos primeiros 8 meses do ano, 35 mulheres foram assassinadas por serem mulheres, número quase 30% maior que no mesmo período do ano passado. E a situação é ainda mais grave aqui na capital. A cidade registrou 42 feminicídios, 10 a mais que em 2024. Ao todo, no estado, 168 mulheres foram assassinadas. E a essas tragédias é preciso somar as tentativas. Foram 863 casos, aumento de 8,7%. O Instituto Sou da Paz analisou os números da própria Secretaria da Segurança Pública e aponta que são resultado de uma política que prioriza o combate a crimes como roubos e furtos. Focar em crimes que trazem mais visibilidade e também mais insegurança, né? Geram mais insegurança para a população e pela forma de atuação, né? Uma atuação policial, ostensiva na rua, não funciona para um caso de feminicídio. A maior parte dos casos ocorre o quê? A gente vê nas residências, né? É importante que se faça esse trabalho, sim, mas é importante também que se foque
nos crimes que são contra a vida, né? A socióloga defende a realização de campanhas que envolvam outros setores além da segurança pública, como saúde e educação, que ajudem a conscientizar homens sobre os seus limites e as mulheres sobre seus direitos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública argumenta que o enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade e que o Estado conta com 142 delegacias especializadas. Afirma que nos 8 primeiros meses deste ano solicitou mais de 80 mil medidas protetivas, alta de 14% em comparação ao mesmo período de 2024. E que o Estado tem investido em tecnologias para aumentar a proteção das mulheres, como o aplicativo Mulher Segura, que permite o registro de ocorrências a qualquer momento e possui a função de botão do pânico, além da instalação de tornozeleiras em agressores soltos na audiência de custódia. É preciso lembrar que o feminicídio é o ato final de uma história em que a violência, na grande maioria dos casos, já era protagonista. No caso de Guarulhos, por exemplo, dias antes, o namorado obrigou a moça a ficar 3 horas no chuveiro sob água fria. Eu não deixava eu sair. Eu estava ouvindo música, bebendo, ameaçando de colocar fogo na casa. E se você saísse? Ele me matava. De dentro da cadeia, Ariel mandou uma carta para a ex-namorada. Nós tivemos que fazer um pedido de medida protetiva. Mesmo de dentro da cadeia, ele não pode se comunicar com ela por nenhum meio. Enquanto ele não for condenado, eu não me sinto segura. Tenho medo da justiça falhar. Eu prezo muito a segurança dos meus filhos, né? Então, eu ainda me sinto com medo. Somente quem já passou ou ainda passa por esse tipo de violência é que sabe o valor de uma reportagem como essa da Simone Queiroz. Eu volto a repetir o que eu já disse várias vezes. Não sou especialista, mas enquanto nós não tivermos penas severas, rígidas e que sirvam de exemplo para outras pessoas, esse tipo de crime, os feminicídios, vão continuar acontecendo, lamentavelmente. 4 vereadores de Porto Alegre foram atingidos por balas de borracha após uma confusão durante a sessão na Câmara da capital gaúcha. E é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o Eduardo Pinzon, que traz todos os detalhes para a gente. Eu sempre digo, esses nobres políticos deveriam dar exemplo, não é verdade, Pinzon? E acabam trazendo exatamente um exemplo negativo e nunca positivo. Boa noite para você. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. O tumulto aconteceu porque a presidência da casa impediu o acesso de mais pessoas no plenário por conta de um protocolo de segurança. Os vereadores da oposição tentaram liberar o acesso dessas pessoas que queriam acompanhar a sessão e aí então teve início o confronto. A Guarda Municipal disparou balas de borracha e bombas de efeito moral. 4 vereadores ficaram feridos. Uma vereadora foi levada de ambulância para atendimento médico e a sessão precisou ser suspensa. Na pauta, os vereadores discutiriam mudanças no Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre e também o recolhimento de lixo reciclável. A presidente da Câmara afirmou que seguiu o regulamento e que as sessões podem ser acompanhadas através de uma transmissão pela TV. A Prefeitura aqui de Porto Alegre disse que vai abrir uma apuração em relação à conduta da Guarda Municipal. César. Obrigado pelas informações, Pinzon. Uma ótima noite a você, a todo o povo gaúcho e da região sul do nosso país. A polícia do Rio de Janeiro acabou com uma festa de milicianos e prendeu 7 suspeitos. Os milicianos foram surpreendidos pela polícia quando participavam de um churrasco em uma casa de festas na zona oeste do Rio. O grupo não ofereceu resistência. 6 homens e uma mulher foram presos. Em um carro estacionado em frente à casa, a polícia encontrou um fuzil, uma pistola, carregadores, munição e um caderno com anotações de cobranças. Também foram apreendidos telefones celulares, rádios comunicadores, joias e cerca de R$19 mil em dinheiro vivo. Os suspeitos, segundo a polícia, fazem ameaças e usam de violência para extorquir moradores e comerciantes. Nós ainda temos muito para mostrar para você que vai ver junto comigo a seguir. A polícia prende mais um suspeito de envolvimento na execução do ex-delegado-geral de São Paulo, responsável por coordenar a fuga de um dos atiradores.
Presidente Lula confirma reunião entre chanceler Mauro Vieira e secretário de Estado americano amanhã em Washington para discutir as tarifas contra o Brasil. São 8 horas e 15 minutos, hora oficial do Brasil. Nós voltamos daqui a pouquinho. Continue com a gente. Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil para mostrar agora para você que está preso mais um suspeito de participar da execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. O suspeito teria planejado a fuga de um dos homens da quadrilha que matou Rui Ferraz Fontes há um mês no litoral paulista. O sexto suspeito preso estava hospedado havia mais de 15 dias neste hotel, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. Danilo Pereira Pena, de 36 anos, conhecido como matemático, foi surpreendido por policiais do Departamento de Homicídios logo cedo. Segundo funcionários, ele passou os dias trancado neste quarto apertado, mas sempre acompanhado de garotas de programa. Danilo era considerado foragido. Ele teve a prisão temporária decretada durante a investigação do assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, em Praia Grande, litoral paulista. O crime completa um mês nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, Danilo foi quem deu a ordem para que Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, ajudasse na fuga de outro suspeito preso, Rafael Marcel Dias Simões, o Jaguar. Fofão, que também está preso, levou o Jaguar da Baixada Santista para a capital paulista depois do crime. Danilo não tem passagens pela polícia, mas, segundo investigadores, é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Os policiais suspeitam que ele tenha ligação direta com Fernando Gonçalves dos Santos, o chefe do PCC na região da Baixada Santista. Conhecido como Azul, Fernando está em liberdade desde agosto, depois de cumprir pena de 28 anos de prisão por roubo e tráfico de drogas. Ele saiu pela porta da frente da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e, segundo a inteligência da Polícia Civil, assumiu o comando da facção no litoral paulista. Para os policiais, a execução do ex-delegado-geral não aconteceria sem, no mínimo, o aval de Azul. No total, até agora, 6 pessoas foram presas pela morte de Rui Ferraz Fontes e 2 seguem foragidas. Todas são suspeitas de participar da logística do crime. O único identificado que teria participação direta no assassinato foi morto em um confronto com policiais civis, no Paraná, há pouco mais de 15 dias. Humberto Alberto Gomes teria reagido quando foi surpreendido neste prédio, em São José dos Pinhais. Pelo porte físico e agressividade, ele é apontado como o atirador que desceu pelo lado do motorista para matar Rui Ferraz Fontes, logo depois que o carro dele capotou durante a emboscada. Só Humberto deu 20 tiros no ex-delegado-geral. Nós tentamos e não conseguimos localizar a defesa de Danilo Pereira Penha. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, por uso dos cartões corporativos do clube em benefício próprio. A denúncia é resultado da investigação do MP, que revelou que cerca de R$ 480 mil teriam sido gastos de forma irregular. Segundo o promotor Cássio Concerino, que lidera a investigação. A ausência de uma previsão legal para uso de cartão corporativo no Estatuto do Corinthians não autoriza a utilização dele de modo, abre aspas, livre, leve e solto, fecha aspas. A defesa de André Sanches disse que considerou a denúncia excessiva e que a inocência do ex-presidente será comprovada ao longo do processo.
O atual diretor financeiro do Corinthians, Roberto Gavioli, também foi denunciado. O clube afastou o diretor para que ele possa se defender. Gavioli ainda não se pronunciou. O futuro da faixa de Gaza continua incerto. Apesar de enfraquecido, o Hamas segue controlando a região e perseguindo e matando opositores. Outro risco para o cessar-fogo é o impasse sobre a entrega dos restos mortais de reféns israelenses. Até agora, os terroristas só devolveram 10 corpos, afirmando que são todos os que tiveram acesso. E um deles, segundo Israel, não é de um refém. Já era fim da noite pelo horário local quando mais 2 cadáveres foram entregues pelo Hamas. Horas antes, os corpos de outras 4 pessoas tinham sido devolvidos, mas só 3 deles, segundo o governo, eram de reféns que morreram no cativeiro. Com isso, os restos mortais de 19 dos que foram sequestrados e morreram no cativeiro continuam em Gaza. Israel acusa o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. Não vamos ceder e não vamos economizar esforços até que todos retornem, afirmou a porta-voz do governo. O grupo disse que o corpo não identificado como de um refém era de um soldado israelense. Não será uma tarefa fácil localizar tantos corpos no lugar transformado em mais de 55 milhões de toneladas de entulhos. O que vale também para milhares de vítimas palestinas, ainda sob os escombros. E para quem está vivo, não tem trabalho, comida, água, casa e o inverno está chegando. Lembra essa refugiada, matriarca de uma família de 36 pessoas. Até o início da noite desta quarta-feira, o principal acesso para a entrada de ajuda humanitária em Gaza continuava fechado por conta dos muitos desentendimentos que ainda persistem nessa primeira fase do cessar-fogo. É mais um sinal do quão frágil é a situação no momento e de como será difícil avançar nas negociações. O acesso de Rafah, na fronteira com o Egito, só deverá ser aberto nesta quinta, sob supervisão da União Europeia. Nesta quarta, o primeiro-ministro israelense voltou a prestar depoimento no processo em que é acusado de corrupção, apesar da pressão pública do presidente dos Estados Unidos para que ele seja perdoado. Donald Trump também garantiu que o Hamas será desarmado, mas as cenas de Gaza mostram uma outra realidade. O grupo continua controlando parte do território e agora está caçando e fuzilando integrantes de outros grupos acusados de colaborar com Israel. E quem vai assumir o papel do Hamas e administrar Gaza? A implementação de um comitê de paz liderado por Trump é aprovado por figuras como Nasser al-Qadwa, sobrinho do ex-presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat, e um dos cotados para assumir o posto. Mas importar pessoas do Ocidente para governar Gaza, isso não vai acontecer, disse ele sobre a possível participação do ex-premier britânico Tony Blair como futuro administrador de Gaza. É mais um grande ponto de interrogação no plano traçado pelos Estados Unidos. E depois da Itália, protestos a favor da Palestina tomaram conta da Espanha e novamente houve confronto com a polícia. Milhares de pessoas foram às ruas de várias cidades do país europeu. Apesar do cessar-fogo, uma greve geral chegou a ser convocada por vários sindicatos, exigindo o fim dos ataques israelenses à faixa de Gaza. Ruas foram bloqueadas e lixeiras incendiadas. A polícia afirma que realizou um grande número de prisões, mas não divulgou quantos foram os detidos. E agora, de volta ao noticiário aqui do nosso país, a Prefeitura de Jundiaí, no interior de São Paulo, confirmou uma morte causada por intoxicação com metanol. Rodolfo Quaranta traz mais informações, diretamente e ao vivo de Sorocaba. Boa noite para você, Rodolfo. Conta tudo para nós. Boa noite, César. Boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. O corpo do homem de 37 anos foi enterrado hoje em um cemitério de Jundiaí. Ele estava internado desde o dia 3 de outubro em um hospital da cidade. Ele morreu por conta de uma intoxicação
por metanol. A cidade tinha 7 notificações, mas 6 delas foram descartadas. Agora, a vigilância sanitária do município vem intensificando ações para combater bebidas falsificadas em bares e estabelecimentos da cidade. Com este caso, César, o estado contabiliza 6 mortes e outros 33 casos, além de 57 casos e uma morte que continuam sendo investigados. Além disso, hoje a Polícia Civil destruiu mais de 100 mil garrafas para falsificação de bebidas. Essas garrafas estavam armazenadas em um galpão clandestino na zona leste de São Paulo. César. Obrigado pelas informações, Rodolfo. Uma ótima noite a você em Sorocaba e a todos do interior de São Paulo. Passageiros que utilizam o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, aguardam com ansiedade a chegada do aeromóvel. O atraso na entrega da obra já dura mais de 1 ano e meio. E quando estiver pronto, o meio de transporte vai interligar todos os terminais de embarque e desembarque. À espera do sinal verde. A impressão que dá é que está tudo pronto. Mas até agora a solução para transitar pelo Aeroporto Internacional de São Paulo ainda é sobre rodas. É difícil, né? Porque as pessoas têm um compromisso, né? E de repente depende do serviço público, né? Então fica a mercê. O veículo automatizado com tecnologia aeromóvel vai conectar essa linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos aos terminais 1, 2 e 3 do aeroporto. São 2,7 quilômetros de percurso. Ele está ali, desligado, bem próximo dos pontos de ônibus, onde passageiros e funcionários aguardam para embarcar. Demora um pouquinho, porque o que mais é ruim é que enche, né? Demora. Final de semana demora mais ainda. Quanto tempo? Às vezes a gente fica uns 30, 40 minutos no ponto. Em 2013, esse tipo de transporte foi inaugurado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, mas está fora de operação desde a enchente que atingiu o estado do Rio Grande do Sul em maio do ano passado. O veículo, que terá capacidade para transportar 2.000 passageiros por hora em cada sentido, é oferecido em vários aeroportos do mundo. O projeto foi defendido pelo Instituto de Engenharia de São Paulo por ser uma solução eficiente, barata e sustentável para o meio ambiente. Ela não tem emissões de carbono, é silencioso, é econômico. Então é um modo de transporte que é um metrô leve. O início das operações estava previsto para fevereiro do ano passado, mas segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, questões relacionadas à implantação da tecnologia e ao consórcio responsável implicaram em mudanças no cronograma. A ANAC informou ainda que acompanha de perto a implementação do investimento e fiscaliza a execução das obras. Enquanto isso, tem passageiro que aposta na criatividade e no condicionamento físico. Vim a pé, só vou a pé, porque dá pra ver aqui, né? Eu não consigo subir aí, tá lotadíssimo, parece uma lata de sardinha. No ano passado, em Guarulhos, foram mais de 40 milhões de passageiros, obrigados a optar por táxis, carros de aplicativos ou ônibus para embarcar e desembarcar. A saída é torcer para que o aeromóvel ande logo nos trilhos. Só promessa nada sai, mas vamos ficar na esperança, né? Uma hora sai. E é uma promessa muito antiga. O aeromóvel foi lançado como promessa de campanha do então governador Geraldo Alckmin em 2002. Passou pelo governo do José Serra, voltou para as mãos do governador Geraldo Alckmin quando ele estava no segundo mandato dele como governador do estado de São Paulo, por Márcio França, e até hoje está em testes, né? E a gente espera realmente que em breve a população de São Paulo tenha acesso, porque a movimentação é muito grande no Aeroporto Internacional de Guarulhos e nós temos que cumprir aquilo que nós temos nos aeroportos, nos grandes aeroportos de todo o mundo. Ter um transporte que atenda a população, porque é muita gente que utiliza esse que é o aeroporto mais movimentado do país, se não me falha a memória, de toda a América do Sul. Um homem foi atropelado quando corria em uma avenida na região metropolitana de Fortaleza. Você acompanha agora imagens de câmeras de segurança que
que mostra um momento em que o motociclista se aproxima de um casal de corredores e atinge o homem. Com o impacto, a vítima e o condutor caem no chão, conforme você acompanha nas imagens. O motoqueiro, então, sobe novamente no veículo e foge sem prestar nenhum socorro. A esposa do corredor afirma que o marido teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Eles optaram por não prestar o boletim de ocorrência, o que, na minha opinião, é um erro, deveria ter sido feito. O presidente Lula confirmou hoje que o chanceler Mauro Vieira vai se reunir com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio amanhã nos Estados Unidos. O encontro vai discutir o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. Durante um evento em homenagem ao Dia dos Professores no Rio de Janeiro, o presidente Lula relembrou a conversa que teve com Donald Trump por telefone na semana passada. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho significa que eu sou 8 meses mais velho do que você, então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontra em Washington com o secretário de Estado, Marco Rubio, para tratar do tarifaço e das sanções impostas a autoridades brasileiras pelo governo Trump. Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Ainda no encontro com professores, Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, assinaram o decreto que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil, a CNDB. O novo documento funcional passa a ser concedido aos professores das redes públicas e privadas em todas as etapas da educação. De acordo com o Ministério da Educação, a carteira vai facilitar o acesso a eventos culturais e aos benefícios do programa Mais Professores. Entre as vantagens estão ferramentas de trabalho, desconto em hotéis e cartões de crédito com condições especiais. Quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, subiu ao palco, ouviu vaias e gritos de sem anistia. Lula se levantou e ficou ao lado de Hugo Mota, tentando conter os ânimos. No fim do discurso, o volume das vaias diminuiu, mas ainda houve protestos isolados. Olha, em meio às negociações em torno do tarifaço, conforme você acompanhou nessa reportagem, o ministro de Minas e Energia disse que o governo brasileiro recebeu um convite da Casa Branca para uma reunião sobre minerais críticos. Vamos até Brasília saber da Ariane Bittencourt, que traz essas informações ao vivo, o que pode sair de positivo dessa reunião. Ariane, conta pra gente. Boa noite. Conto sim, César. Boa noite a você também, a todos que estão nos acompanhando. Essa afirmação do Alexandre Silveira foi feita hoje durante uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Para o ministro de Minas e Energia, esse encontro vai marcar o início de uma nova relação no que diz respeito, então, à energia entre Brasil e Estados Unidos, inclusive aproveitando esse contexto de reaproximação entre os dois países. Os minerais críticos, César, são, por exemplo, lítio, cobre e terras raras. Eles interessam os americanos porque são importantes para a produção de itens como baterias e semicondutores. Nos últimos dias, esse tema tem ocupado o lugar de destaque em uma disputa entre Estados Unidos e China, o que coloca o Brasil numa posição favorável para a discussão. Nesta quinta-feira, o presidente Lula deve instalar o Conselho Nacional de Política Mineral, justamente para tratar de políticas públicas voltadas aos minerais estratégicos. A gente tem um trecho do que disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vamos assistir juntos. Estou convidado pela primeira vez, depois desse restabelecimento do diálogo com o presidente Trump, para poder estar com o ministro de Energia
americano, no G7, no Canadá, e nós vamos discutir exatamente minerais críticos. O presidente Lula recebeu na noite de ontem um grupo de ministros do Supremo Tribunal Federal para um jantar reservado no Palácio da Alvorada. A reunião teve como tema a vaga de Luiz Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria na semana passada. Na sessão desta quarta, a cadeira ocupada pelo ministro Luiz Roberto Barroso estava entre as vazias e a mesa dele, limpa. O ministro deixa oficialmente o Supremo Tribunal Federal no sábado, mas as discussões de quem será indicado para o lugar dele aceleraram nos últimos dias. Na noite desta terça-feira, o presidente Lula recebeu aqui no Palácio da Alvorada os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Entre os assuntos, a sucessão de Luiz Roberto Barroso. O compromisso, que não estava na agenda oficial de nenhuma das autoridades, contou ainda com a presença de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e ex-ministro do STF. O senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tem o apoio de parte dos ministros do Supremo. Já o advogado-geral da União, Jorge Messias, possui a confiança de Lula. Mas a presença de uma única mulher, a ministra Carmen Lúcia, entre os 11 integrantes da corte, tem levantado campanhas por uma indicação feminina. Entidades ligadas ao judiciário fizeram uma lista com 7 mulheres que reúnem o saber jurídico e a reputação necessária para a indicação. Entre elas, as ministras da Justiça Eleitoral Edilene Lobo, do Superior Tribunal de Justiça Daniela Teixeira e do Superior Tribunal Militar Maria Elizabeth Rocha. As mulheres foram fundamentais para a vitória desse governo que hoje está no poder, e seremos, mais uma vez, em 2026, responsáveis por grande parte dos votos que definirão as eleições. Então, assim, quando a gente olha, as mulheres negras correspondem a 30% da população desse país. Não é possível que elas sigam sendo alijadas dos processos de poder que orientam os rumos da República. Para este advogado e professor da FGV, além dos critérios previstos na Constituição, é preciso garantir que o escolhido possa exercer o cargo com independência. Passou-se a dizer que o ministro A é do presidente tal, o ministro B é do presidente tal. Isso é um equívoco muito grande, porque a partir da posse, aquele ministro se torna vitalício. O ministro que mais contrariou o Lula foi o Toffoli, que ele indicou. Então, quer dizer, não há esse coleguismo, essa imanência de que esse ministro é da Dilma, esse é do FHC. Muitos detalhes dessa reportagem que você acompanhou, e a gente segue falando sobre essa vaga aberta no STF, porque a analista de política do SBT, Basília Rodrigues, traz uma apuração especial sobre esse assunto. Basília, muito boa noite para você. Nós acompanhamos essa reportagem aqui e, se não me falha a memória, não sei se foi essa semana ou semana passada, o presidente Lula falou o seguinte, não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei se é branco, não sei se é preto. O que você tem a dizer? Esse jantar que foi apresentado, né, aqui na reportagem também, será que o presidente está ouvindo um pouco todos os outros ministros? Ele quer saber a opinião das pessoas com relação a isso? O que nós podemos esperar com relação à eleição do novo ministro do STF? Conta pra gente. Mais uma vez, boa noite. Olá, César, boa noite para você, a todo mundo que acompanha aqui o SBT Brasil. Eu estou em frente ao Palácio do Planalto, tendo aqui ao fundo o Supremo Tribunal Federal e trago novidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou aos ministros do STF, com quem esteve reunido ontem à noite, que já escolheu o nome do próximo integrante do Supremo Tribunal Federal. E ele diz, de acordo com interlocutores, que os magistrados vão gostar dessa escolha. A expectativa entre aliados é que o anúncio seja feito até sexta-feira desta semana. Ao publicar hoje a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em edição extra do Diário Oficial da União, Lula formaliza que a cadeira está vaga, o que só aumenta ainda mais as expectativas de que esse nome seja anunciado logo. Os principais cotados, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e o ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco,
estão submersos, né? Eles não têm falado muito, não têm dado declarações públicas à imprensa, mas ninguém, literalmente, está jogando parado. Olha só, César, os apoiadores de Messias dizem que ele é o mais favorito para ocupar esta cadeira, mais próximo do presidente Lula, tem dado resultados lá na AGU e sido muito importante para o fortalecimento deste governo. Já os apoiadores de Rodrigo Pacheco dizem que ele transita muito bem entre os diferentes grupos políticos e que é mais garantido ser indicado a uma cadeira do STF do que disputar o governo de Minas Gerais em 2026. Lula tem dito que será alguém da sua confiança e que não vai fazer teste com esta vaga, não vai ser uma aventura. O Planalto também tem ignorado a pressão dos grupos sociais para que uma mulher ou uma pessoa negra ocupe essa vaga. César? Olha, Basília, a gente espera que, independentemente de ser homem, mulher, negro, preta, não importa, a gente espera que seja escolhido pela meritocracia, que a pessoa seja competente e possa atender os anseios de toda a população, de todos nós, com relação a um cargo tão importante. Muito obrigado pelas suas explicações, pelas suas informações. Uma ótima noite a você. E, desculpa, não vi o que você estava falando, Basília. Pode repetir, por favor. Já estava me despedindo aqui. Esse ponto da meritocracia, né? Existem vários profissionais, homens, mulheres, negros, brancos, com mérito para sentar lá em uma cadeira. Mas claro que chama muita atenção que em mais de 200 anos de história, somente 3 mulheres chegaram a esse posto de ministras do STF, né? Sendo que a ministra Carmen Lúcia, que segue por lá, está muito perto da sua aposentadoria até 2029. Bom, por isso, a forte pressão. César? Sem dúvida. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. E por falar em Brasília, por estarmos na capital federal, o ministro da Fazenda se reuniu com o presidente do Senado para discutir o rombo nas contas públicas após a derrubada da medida provisória alternativa ao aumento do IOF. Fernando Haddad sugeriu a Davi Alcolumbre que alguns trechos da medida provisória rejeitada na semana passada sejam retomados para reduzir o impacto no orçamento federal. Então, eu coloquei para ele as alternativas que nós temos daquilo que é incontroverso, né? Nós recuperarmos de alguma maneira. E nós ficamos de discutir agora, daqui para o final da semana, esses cenários. As discussões também vão incluir o presidente Lula, de quem virá a palavra final sobre os movimentos do governo. Com a derrota da medida provisória, o governo vai arrecadar menos e, por isso, precisa recalcular a rota orçamentária. Para isso, a equipe econômica depende da colaboração do Congresso, onde encontra resistência. Integrantes da oposição se dividem sobre a chance de rediscutir alguns trechos da MP, mas concordam que as propostas fiscais do Executivo vão encontrar obstáculos por aqui. Se a discussão que o ministro Haddad sinaliza é aumentar impostos, pode tirar o cavalo da chuva, não vai passar. Agora, se o governo fizer o dever de casa, que é conter gastos, diminuir despesas e precisar da solidariedade do judiciário e do legislativo para também diminuir, pode ter certeza que contará com a Câmara dos Deputados. O líder do governo no Congresso defendeu a proposta da equipe econômica e adiantou que o governo também vai discutir o assunto com o presidente da Câmara. Nós temos que debater com o Congresso qual é a solução para esse problema. Pode ser a partir de projetos que estão tramitando lá no Congresso, e, sobretudo e em especial na Câmara dos Deputados, e pode ser com outra natureza de medida. A prioridade é buscarmos salvar da anterior medida provisória 1303, pelo menos o que é consensual. Por conta desse impasse, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento, que aconteceria nesta quarta, foi adiada para terça-feira que vem. E após 3 anos de prejuízos, o presidente dos Correios anunciou hoje que recorreu a um consórcio de bancos para conseguir um empréstimo de 20 bilhões de reais. Outras medidas também foram anunciadas para tentar tirar a empresa do vermelho.
O rombo bilionário é atribuído a fatores como a concorrência com novas plataformas e a falta de investimentos de gestões anteriores. Para voltar a operar no azul, a palavra de ordem é cortar despesas e focar na eficiência operacional. A nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade. E essa falta de adaptação fez com que a gente sofresse em termos de resultado, em termos de geração de caixa, em termos da operação em si. Somente no primeiro semestre deste ano, o prejuízo nos Correios alcançou mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O rombo mais que triplicou em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Além do empréstimo de 20 bilhões de reais, a estratégia é renegociar contratos com fornecedores, vender imóveis que não estão sendo usados e ainda lançar um novo programa de demissão voluntária aos empregados. Mas não há recursos nem para pagar a indenização àqueles que aceitarem sair por vontade própria. O governo federal vai ser o fiador do empréstimo aos Correios. A operação não é comum. A última vez em que houve uma exceção parecida foi durante o governo de Dilma Rousseff em 2015, para ajudar estados que estavam endividados. Na ocasião, o socorro financeiro foi autorizado pelo Ministério da Fazenda, mas após a auditoria do Tribunal de Contas da União, o governo federal foi multado pela flexibilização das regras, porque os estados já estavam em péssimas condições financeiras e não pagaram os empréstimos. O ex-presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e professor da Fundação Getúlio Vargas, Gessner Oliveira, defende uma privatização transparente dos Correios, com reaproveitamento de funcionários e regulação do setor. Um regulador pode ser a própria Anatel, estendendo a sua competência. Ela estabelece que determinadas áreas precisam ser servidas. É claro, nós queremos que todos os brasileiros tenham serviços, recebam cartas, recebam suas entregas. O presidente dos Correios acredita que pode reverter a situação sem privatizar a estatal. O que a gente está negociando de operação é para ter reequilíbrio da empresa em 25 e 26. Ter tempo de adotar as medidas que começam a impactar em 26, para em 27 a gente conseguir iniciar um ciclo de balanço em azul. Então a ideia é que em 27 a empresa já esteja reequilibrada. Lucro em 27. Você vai ver junto comigo a seguir. Você vai entender por que o presidente Donald Trump autorizou o envio de agentes da CIA à Venezuela. E veja como a parceria com grandes redes de vendas online aumentou o faturamento de pequenos comerciantes. Esses e outros assuntos, junto comigo, no SBT Brasil, que volta já. Continue com a gente. O SBT Brasil está de volta para mostrar para você que uma parceria com grandes redes que vendem pela internet tem aumentado o faturamento de pequenos comerciantes. É o aumento na criação dos chamados pontos de coleta. Comprar pela internet é fácil e rápido, mas é preciso pensar: quem vai receber a mercadoria? A era das portarias remotas nos edifícios acabou com a disponibilidade dos porteiros que faziam esse papel. Muita gente que não fica em casa o dia todo escolhe um endereço para buscar pessoalmente o produto. Os chamados pontos de coleta são estabelecimentos comerciais que recebem a mercadoria e entregam para o consumidor. As grandes plataformas do comércio eletrônico já dispõem de quase 8.000 pontos como esse em todo o Brasil. Traz uma segurança, porque torna concreta uma venda que eu fiz online no mundo físico. Esta papelaria aumentou o faturamento em 35% depois que passou a receber as encomendas. Em dias de campanha a gente consegue fazer 900 pacotes em média. Esse movimento do e-commerce, eu sendo ponto de coleta, fez toda a diferença, que eu consigo vender minhas embalagens, eu consigo vender meus produtos. O ponto de coleta não serve apenas para que o consumidor venha buscar a mercadoria que comprou.
Ele também funciona como logística reversa, ou seja, devolução. E ainda facilita a vida de quem vende mercadorias pelas grandes plataformas de comércio eletrônico, porque esse vendedor também pode deixar o pacote aqui. Mais fácil, mais barato, né? Porque essa operação logística ela custa caro para o lojista, para o vendedor. Então a plataforma disponibiliza os postos de coleta, a gente só precisa imprimir as etiquetas e postar. E o resto está tudo na mão da própria plataforma que tem a sua operação logística. Eu vim devolver uma camiseta que eu comprei na internet. E aí você não gostou ou não coube? Não serviu. Além de ser uma oportunidade de renda extra para o dono do estabelecimento, o ponto de coleta agiliza os prazos de entrega e também leva comodidade para quem mora nas regiões afastadas. E o consumidor que não aguenta de ansiedade pode vir buscar o pacote na hora que quiser. Como eu trabalho ao lado aqui, então para mim acaba sendo muito mais prático e eu venho e faço a retirada do pacote. Belo Horizonte foi pioneira no uso do táxi lotação e agora está testando o serviço com veículos para até 7 pessoas. As viagens compartilhadas podem levar menos tempo em comparação aos ônibus, mas é um pouquinho mais cara. Seja de metrô ou de ônibus, o transporte público é a preferência na grande maioria dos belo-horizontinos. Às vezes o ônibus tem uma fila única, a via única, chega um pouco mais rápido. Pego o Uber bastante, mas para o serviço eu prefiro pegar o ônibus. Mas uma modalidade de transporte que tem ganhado mais espaço na capital mineira é o táxi lotação. Se comparada a um ônibus, a passagem é 60 centavos mais cara. O táxi lotação já existe há alguns anos. A diferença agora é a quantidade de passageiros, que passa dos atuais 4 para 6. O sistema chegou a ser testado em 2017, mas deixou de rodar em 2023. Agora, em 2025, a BH Trans decidiu tentar mais uma vez esse novo teste, por cerca de 90 dias. Esse tipo de transporte foi suspenso com a justificativa que o embarque e desembarque dos passageiros poderiam trazer riscos, o que não faz sentido no ponto de vista desse especialista em trânsito. Veículo de 7 lugares, lembrando que ele vai ter 2 bancos mais atrás um pouco, depois vai ter 3, depois vai ter ainda lá o condutor na frente. Então é uma questão meio que, assim, a gente não consegue ver um risco aumentado nessa condição. Para quem trabalha como taxista, a mudança, mesmo que pequena, reflete muito no financeiro no final do mês. O rendimento para o táxi, que é um investimento alto, ele se paga com esses 2 a mais. Porque se não fosse isso, seria um custo a mais, ou trabalho a mais, para poder suprir aquilo que a gente gasta com esses carros mais caros. Em João Pessoa, bandidos explodiram um posto de combustíveis durante um assalto. De acordo com a investigação, 4 criminosos disfarçados renderam o segurança, invadiram a administração do local e plantaram os explosivos. O alvo era o cofre do posto. A polícia estima que o valor roubado não seja alto e investiga se um carro encontrado hoje queimado foi usado no crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou mesmo preso. Uma fábrica clandestina que produzia cosméticos falsificados foi fechada hoje na Baixada Fluminense. Os agentes da Delegacia do Consumidor chegaram à fábrica clandestina após denúncias e apreenderam caixas e mais caixas de cosméticos no galpão que fica em Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. No local também foram encontrados vários tonéis de produtos químicos controlados, como amônia, acetona e fenol, que são tóxicos e inflamáveis. Uma pessoa que veio aqui na delegacia contar que o registro dela estava sendo utilizado indevidamente por essa fábrica. O nome dela, como profissional de química, estava sendo utilizado em todos os frascos que a fábrica clandestina produzia. O proprietário foi preso. Ele não apresentou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e nem alvará do Corpo de Bombeiros. Ele vai responder por diferentes crimes. Ele cometeu crimes contra a saúde pública, cometeu crimes ambientais e também crime de falsidade ideológica. No imóvel, a polícia também encontrou rótulos e embalagens utilizados na falsificação. Os cosméticos imitavam marcas conhecidas e eram colocados à venda no mercado, oferecendo sérios riscos à saúde dos consumidores. A polícia deve fazer novas diligências para tentar localizar as mercadorias já distribuídas. A Justiça de Goiás decidiu manter a prisão do homem que espancou até a morte
a própria namorada, uma funcionária pública de 47 anos. A audiência de custódia de Jonas Alves de Souza, de 28 anos, aconteceu nesta quarta-feira. Esse é o tipo do cidadão que nos leva à compreensão da necessidade de reformular a legislação Maria da Penha. Um homem desse não pode estar solto. Segundo a acusação, Jonas teria matado Nádia porque ela se recusou a ter relações sexuais com ele. Misógino, sexista, machista. Alguém que toca, multa o telefone dele. Hoje não é dia dele matar ninguém, não. Quando foi preso, o suspeito chegou a dizer que o motivo teria sido uma briga por um óculos. O juiz decidiu manter a prisão preventiva do criminoso. O assassinato foi no fim de semana. A servidora pública Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos, estava em um bar com ele momentos antes de ser espancada na região metropolitana de Goiânia. Nas imagens, a vítima aparece ao lado de Jonas Alves enquanto conversam e se abraçam. As agressões ocorreram após o casal sair do bar. Nádia foi atingida por pauladas na cabeça. Jonas tem histórico de violência contra a mulher. Em 2021, a mesma delegada que investiga o feminicídio desta semana atendeu um caso em que uma ex-namorada de Jonas foi espancada. Na época, a mulher ficou em estado grave e precisou passar por cirurgia. Ele pegou um cabo de enxada que tinha no local, ele acertou na minha testa, meu filho entrou no meio para defender, ele deu umas pauladas na cara do meu filho, que desfigurou meu filho todinho, e eu entrei no meio e ele me deu uma paulada no meu braço, quebrou tudo. Uma testemunha disse que já presenciou um episódio violento envolvendo Jonas e Nádia em uma festa e que teria alertado a vítima. Eu espero que ele pague pelo que ele fez com a minha mãe e com outras pessoas, em específico minha mãe, que foi a vítima fatal dele. O rei Charles III da Inglaterra recebeu lideranças indígenas brasileiras hoje, em Londres. Charles conversou pessoalmente com o cacique Raoni, de 93 anos, que, por meio de tradutor, disse que esperou por muito tempo para falar com o monarca e destacou ameaças que a Amazônia vem sofrendo. O evento também contou com a participação de cientistas e artistas de vários países, entre eles a cantora Anitta. O encontro foi realizado por uma instituição fundada por Charles III quando ele ainda era príncipe, para discutir a criação de fontes de energia sustentáveis e a preservação da natureza. Los Angeles, na Califórnia, decretou estado de emergência em resposta às batidas policiais para prender imigrantes em situação irregular. Sim, se puede. Os manifestantes pediram e o governo local atendeu. For months, families have been living under threat. Por meses, famílias estão vivendo sob ameaça. Trabalhadores foram sequestrados dos seus locais de trabalho, crianças chegam em casa com mesas de jantar vazias, disse a integrante do grupo de supervisores do condado de Los Angeles, o que no Brasil equivale à região metropolitana de uma grande cidade. Ela defende a proteção de todos os moradores, independentemente de onde venham. O condado mais populoso dos Estados Unidos decretou estado de emergência. A medida, que normalmente é tomada depois de catástrofes naturais como tornados e enchentes, foi aprovada por maioria dos legisladores em resposta às batidas da polícia migratória, que tem prendido nas ruas empresas estrangeiros sem visto para permanência nos Estados Unidos ou que estejam com documentação vencida. Segundo os deputados de Los Angeles, de maioria democrata, partido que faz oposição a Donald Trump, as prisões prejudicam famílias que estão com medo de sair de casa e ir trabalhar. O estado de emergência libera verba para que a concessão de benefícios sociais, como ajuda para o pagamento de aluguel e manutenção mensal das famílias. O governo federal chegou a enviar a Guarda Nacional para proteger os agentes de imigração de ataques durante as batidas. Na época, Donald Trump acionou uma lei que permite a atuação de tropas em caso de invasões, sem consultar o governador da Califórnia, o que não é comum. Gavin Newsom, também do Partido Democrata, acionou a justiça, que considerou a presença dos militares ilegal. Em Chicago, onde a Casa Branca também aprovou o envio de militares para as ruas, houve mais protestos contra as prisões de imigrantes sem vistos.
Eles estão dirigindo pelo bairro e jogando gás lacrimogêneo pelas janelas das casas, gritava Miriam, que foi ferida no rosto. Em Nova York, muitos imigrantes que já vivem na cidade sem a documentação legal há meses ou anos estão sendo presos nos corredores dos tribunais quando se apresentam para as audiências de regularização. Imigrantes ilegais que se casaram com cidadãos norte-americanos também têm sido detidos antes das entrevistas para a concessão da residência permanente. Em Illinois, onde fica Chicago, nesta quarta-feira, um juiz proibiu os agentes migratórios de prender pessoas nas cortes quando elas se apresentarem para resolver o status migratório. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos calcula que cerca de 1.500 pessoas foram presas em Chicago desde que as operações da Polícia Migratória começaram há cerca de um mês. Aqui na capital americana, as blitz continuam, assim como a presença da Guarda Nacional. E não há um prazo definido para a retirada dos policiais e das tropas das ruas. Além de combater a imigração ilegal, Donald Trump também justifica o envio de tropas para cidades administradas por democratas para combater o crime. Em conversa com jornalistas nesta tarde, o presidente americano ameaçou retirar os Jogos da Copa do Mundo de 2026 e até da Olimpíada de 2028 em Los Angeles, caso as regiões não sejam consideradas seguras pela Casa Branca. E a gente continua com a Patrícia Vasconcelos, porque ela está ao vivo, você percebe aí na Casa Branca, direto de Washington, porque o presidente Trump confirmou hoje uma ação que até então era secreta na Venezuela. Ele disse que autorizou o envio de agentes da CIA, que é o Serviço de Inteligência norte-americano, para o país. Patrícia, muito boa noite para você. A gente pode dizer que esses agentes já estão em território venezuelano? Conta pra gente. Podemos dizer sim, César. Boa noite para você. Essa informação foi confirmada pelo Donald Trump essa tarde em uma coletiva de imprensa aqui na Casa Branca, informação que foi primeiro publicada por um jornal aqui dos Estados Unidos. Segundo o presidente aqui norte-americano, César, os agentes da CIA, que, como você bem disse, é o serviço de inteligência aqui do país, eles se infiltraram na Venezuela por duas razões. Primeiro porque, segundo Donald Trump, o país latino soltou criminosos que entraram ilegalmente aqui nos Estados Unidos. A segunda razão, segundo ele, é pelo tráfico de entorpecentes, drogas que saem da Venezuela com destino ao solo norte-americano. E por conta disso, recentemente, embarcações venezuelanas foram bombardeadas pelos Estados Unidos no Caribe, ações que, segundo Donald Trump, salvaram a vida de milhares de americanos que não tiveram mais acesso a essas drogas. O ditador venezuelano se pronunciou recentemente, César Nicolás Maduro, disse que essa é uma ação orquestrada, um golpe de Estado, segundo ele, orquestrado pela CIA. Questionado nessa coletiva de imprensa aqui mais cedo, César, se os agentes da CIA receberam orientação ou ordem para eliminar Nicolás Maduro, Donald Trump não respondeu, César. Obrigado pelas informações. A Patrícia vai continuar, evidentemente, acompanhando toda essa movimentação e voltará dentro dos programas jornalísticos do SBT, trazendo sempre a atualização deste caso. Obrigado, Patrícia. Uma ótima noite para você aí em Washington. E na Turquia, um momento de distração quase se transformou em um grave acidente quando uma mulher, por muito, mas muito pouco, não foi atropelada por um trem. Veja as imagens da câmera de segurança que mostram o momento em que a passageira, distraída, com os fones de ouvido, toma o impulso de atravessar a linha do trem sem olhar para os dois lados. É quando um guarda rapidamente puxa a mulher de volta para a plataforma e evita o atropelamento. Assustado, o maquinista freia e tenta parar, mas ela já estava a salvo. A mulher não ficou ferida. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, está tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com mais um capítulo da novela A Marca Está Conquistando o Brasil. E logo em seguida, o programa do Ratinho. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela audiência. Olha, você é simplesmente incrível com o SBT. Muito, mas muito obrigado mesmo. E a gente espera que você tenha uma quarta-feira abençoada, uma noite de quarta-feira abençoada e que estejamos juntos amanhã a partir das 7:45 aqui no SBT Brasil. Até lá!